Bem, gente, boa noite a você aí na sua casa, espero que você esteja bem com a sua família, todos bem, todos com saúde. Desejo também que você tenha uma excelente noite e agradeço novamente estar me recebendo aí na sua casa e eu agradeço por estar aqui na minha casa comigo e com a minha família, aqui na minha sala, para a gente conversar com o nosso querido companheiro, o Dimas Gadelha. Eu quero dizer para vocês que o Dimas, ele hoje está cumprindo uma etapa aqui no nosso quadro, né? Conversa com ela. Conversa com ela é do coletivo ela, né, coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender, e a gente vem desenvolvendo esse quadro, e algumas pessoas têm esse momento, né, nos agracia com a oportunidade de ouvi-los mais vezes. Então, a gente teve, no sábado, uma companheira nossa que fez 3 lives, então, como ela fez 3 lives, ela iniciou uma tradição aqui no Conversa com Ela, que foi a tradição de cantar uma música, porque quem faz 3 vezes tem a missão de cantar uma música. E aí eu falei com o Dr. Dimas, olha, Dr. Dimas, já que entrou nessa situação aqui de 3 lives no Conversa com Ela no final, você vai ter que cantar uma música. Então, a gente vai ouvir, ao fim disso tudo, ainda Dr. Dimas cantando uma música aqui, uma musiquinha rapidinha, só para poder a gente concluir o nosso quadro com a tradição de 3 lives, uma música, ok? Então vem com a gente, vem conversar um pouquinho sobre o nosso município de São Gonçalo. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios, atualmente permutada no município de Itaboraí, com a matrícula de Búzios. Então, chamo você, nesse momento, para conversar sobre a nossa cidade de São Gonçalo com o nosso pré-candidato, Dr. Dimas Gadelha. E aí, eu digo para vocês, então, que se você não viu, que você veja a nossa conversa com ela, nossa primeira conversa com ela, com o Dr. Dimas, foi sobre educação e saúde em São Gonçalo, perspectiva pós-pandemia. Depois, nossa segunda conversa foi sobre a criatividade na política para enfrentamento das crises, que o pessoal ficou, né, participando bastante e pediu a terceira live, por isso que ele está aqui conosco, e a gente, então, marcou essa live falando sobre o município de São Gonçalo. Ele está quebrado? Por que a gente está chamando isso? A gente vê o tempo inteiro a notícia aí saindo em jornais, noticiários, né? Recentemente a gente teve uma notícia aí de que o município de São Gonçalo é o primo pobre, tem que receber ajuda de outros municípios. A gente tem, vira e mexe, a gente tem notícia de arresto das contas de São Gonçalo, a gente tem as informações que o TCE reprova as contas, a falta de transparência, a questão da crise do IPASG, que a gente teve recentemente uma situação aí que colocou o município numa situação de aprovação de uma mensagem na Câmara sobre a questão do IPASG. Então, a gente tem uma visão do município de São Gonçalo, publicada na mídia, para fora, né, que o município é pobre, ruim, periférico, está quebrado, e é isso que você tem também de visão. Se você não é isso, então vem conversar com a gente. Mas se é isso, vem conversar com a gente também, porque a gente precisa esclarecer que município é esse, o que é São Gonçalo, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, uma população muito de trabalho, uma população que tem shopping, né? Um município que tem shopping, que tem comércio, que tem multinacionais, que tem empresas de vários lugares. Como assim que o nosso município está quebrado? Então, doutor Dimas, começa aí. Primeiro se apresenta para aquele que não te conhece e você fique à vontade para fazer pergunta aqui para a gente, ok? Primeiramente, agradecer mais uma vez aí pelo espaço, né? É sempre muito bom a gente estar conversando aqui, trocando experiência aqui nesse espaço. Eu tenho acompanhado aí as lives, vi que elas têm sido frequentes, né? E você sempre com os temas importantes aí para o município, né? Para o desenvolvimento social e econômico do município. Você tem trazido pessoas importantes aí, pessoas com conhecimento, com acúmulo, né? Com capacidade de dialogar, de debater, de propor soluções, de analisar a situação do município. E a gente fica muito feliz aí de, mais uma vez, poder estar contando nesse espaço aqui um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa opinião também, né? E da nossa percepção da cidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Dimas, né? Eu sou médico, me formei
em medicina no ano de 1998, e desde então vem dedicando a estudar saúde pública, gestão em saúde, fiz saúde pública na Fiocruz, fiz MBA em administração pública na Getúlio Vargas, fiz gestão e sistema de serviço de saúde na Escola Nacional de Saúde Pública também da Fiocruz, fiz auditoria em saúde, fiz curso de investimento em saúde pública, uma série de especialidades aí voltado para essa área da gestão. Em 98 já comecei a atuar no município de São Gonçalo, como médico no pronto-socorro, ocupei por diversas vezes aí cargos importantes no município, como coordenador, como diretor de unidade, né, como subsecretário, e no ano de 2014, após ser presidente do Conselho Municipal de Saúde, fui convidado para ser presidente da Fundação de Saúde, secretário de Saúde no município de São Gonçalo, aceitei o convite, sabia que era um desafio, fiquei 3 anos e 7 meses, 8 meses, me licenciei depois para poder concorrer ao cargo de deputado federal, nunca pensei em ser político, mas quando a gente começa a trabalhar com gestão e vê as possibilidades que a gente tem, né, e que o município possui, que a gente pode ajudar nessa construção aí de uma sociedade melhor, a gente não pode recusar esse chamado, né, e aí eu vim candidato pela primeira vez em 2018 e me licenciei da secretaria. E nesse período da secretaria nós fizemos um trabalho, a saúde é uma secretaria, é uma política pública importante, é uma grande secretaria no município, mas a gente sabe que a saúde é o reflexo de todas as outras políticas. Então, se a gente não tem política de educação, se não tem política de meio ambiente, se não tem política de infraestrutura, se não tem política de segurança, se não tem política de saneamento básico, se não tem política de cultura, de esporte, de lazer, de como as pessoas vivem, isso tudo vai impactar na saúde, né? Então, a gente sabe que a saúde tem essa peculiaridade, mas mesmo assim a gente conseguiu expandir a rede de acesso ao sistema de saúde, trazer serviços novos para o município que são importantes aí na composição da sua rede, de ter uma rede que atenda a demanda da população, outros serviços de linhas de cuidado que o município não possuía, a gente também trouxe. Enfim, nesse período a gente, apesar de toda falta de capacidade financeira, como é colocada aí por muitos do município, a gente conseguiu trazer 53 novos equipamentos para o município, 53 novos projetos, expandimos a saúde, todo mundo dizia que São Gonçalo não conseguia ter as 2 UPAs, e está funcionando desde a nossa implantação, que não conseguia ter o centro de imagem, funcionou, que não conseguia ampliar a maternidade e ampliou. Então, assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, então a gente não pode ter esse discurso, eu fico muito preocupado, que é o tema hoje da nossa live, né, que foi contado ao longo do tempo para a gente, que São Gonçalo é um município, digamos assim, pobre. Se a gente pegar o nosso per capita, né, que é o orçamento nosso dividido pelo total de habitantes, a gente sabe que o nosso município é um dos mais pobres aí do estado. Mas poucos são os municípios do Brasil que possuem um orçamento acima de 1 bilhão. E São Gonçalo tem previsão de orçamentária para esse ano de quase 1 bilhão e 300, né? Então, assim, de um lado você sabe que você tem muito dinheiro para ser administrado, uma cidade que tem muitos problemas, uma população muito grande, uma população sem renda. Agora, o importante nisso tudo é a gente desenvolver políticas que possam acelerar o crescimento da população, né, o crescimento da cidade, desculpa, o crescimento econômico e social da cidade. Por quê? O que a gente vê hoje em São Gonçalo é uma apatia nas políticas, é levar o município em modus operandi, onde parece que prioriza alguns grupos, né, grupos de empresário, a forma de fazer política no município precisa ser inovada, o município possui o mesmo modelo político-administrativo desde 1940, a gente aprendeu, cresceu na cidade, a cidade falando que São Gonçalo era Manchester Fluminense, mas há muito tempo a cidade não tem mais vocação industrial, e em função da gente ficar olhando para o passado, a gente não consegue desenvolver políticas que coloquem o município no futuro. Enquanto a gente não tem mais essa vocação industrial, a gente tem um mercado em potencial, se a gente der renda para essa população de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes, ela por si própria, ela precisa preencher suas necessidades, suas demandas, e isso a gente já consegue aquecer, né, a economia local, dando renda para essas pessoas, aumentando renda. A gente tem o esporte e a cultura, que é forte no município. Vira e mexe, aí aparece alguém de São Gonçalo fazendo sucesso no meio da cultura e no meio do esporte, e a gente não incentiva isso, e a gente não enxerga isso como uma possibilidade de uma mola propulsora para a economia também, porque isso mexe com a economia, tanto o esporte como a cultura.
Então, a gente fica falando, 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 e não apresenta propostas, e parece que a cidade não tem futuro, e não é isso, né? A gente precisa, enquanto gestor, enquanto pessoas preocupadas com a cidade, a gente precisa traçar planejamentos, ver possibilidades, porque, geralmente, a dificuldade de um problema no cenário é uma solução para outro cenário. Então, a gente tem que pensar nisso, em políticas que tenham capacidades de alavancar não só no seu campo. Então, quando eu desenvolver alguma coisa na área de saúde, eu tenho que ter o compromisso de aplicar o recurso no município com uma coisa que traga também desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o Hospital do Câncer na cidade, né, além de ser importante, vai trazer pacientes de outros municípios para poder tratar aqui no município de São Gonçalo, também desenvolvendo a economia e o comércio local aqui na cidade. Então, a cidade tem que ser pensada dessa forma. Eu vejo muitos candidatos, pré-candidatos a prefeito, falando tem que aumentar a arrecadação. Tem que aumentar essa arrecadação. Mas isso todo mundo sabe que tem que aumentar a arrecadação. Isso é fato. Como fazer aumentar a arrecadação? Tem que diminuir os tributos, pensar numa reforma tributária para atrair as indústrias para cá. Isso todos os municípios fazem, diminuir imposto, IPTU, ISS para trazer, mas qual é a empresa que vai vir para cá, onde aqui a gente tem, se a empresa se instalar em Guaxitiba, a gente tem o maior índice de roubo de carga do Brasil ali na Niterói Manilha. Que a empresa vai vir para cá, né, sabendo que tem que vai botar sua produção numa carga arriscada de ser assaltada. Se a gente não tem saneamento básico, né, se a gente não tem mão de obra qualificada, né, se nós possuímos aí uma das passagens de transporte públicas mais caras do Brasil. Então, a gente tem que começar a mexer nesse modus operandi de fazer política no município e tirar o recurso da mão de poucos, porque o município pode estar quebrado, mas a empresa de lixo está recebendo em dia, o fornecedor da merenda hospitalar está recebendo em dia, né, enquanto outras áreas do município carecem de desenvolvimento e de incentivos para que a gente possa fomentar essas áreas. Então, um pouco isso aí, e te parabenizar pelo tema, eu acho que você foi muito feliz em trazer isso, porque São Gonçalo precisa de solução, não precisa de alguém que chegue lá, a gente não vai poder fazer nada, vamos ver o que dá para fazer. Não, São Gonçalo precisa, de fato, de alguém que seja capaz de romper com alguns compromissos que a cidade tem, que não são da cidade, né, de romper com a forma de se fazer política. A gente precisa ter um modelo administrativo, político-administrativo, no qual não exista tanta interferência dos vereadores em decisões técnicas, porque todas as vezes que decisões técnicas, né, forem compartilhadas, né, foram influenciadas por atores políticos, né, não vai dar certo, e a cidade paga um preço por isso. Então, a gente precisa ter um novo modelo político-administrativo, onde a gente possa dizer assim, olha, a política caminha aqui, e a área técnica caminha desse lado. Um vai respeitar o outro, mas é preciso encontrar espaço para as duas coisas, respeitar as duas coisas, porque só dessa forma o município vai crescer. E colocar o interesse da população acima do interesse das empresas de ônibus, por exemplo, porque a cidade não foi planejada para ter seus bairros desenvolvidos, foi planejada para que as pessoas saiam dos seus bairros e precisem pegar ônibus para resolver problemas em outros locais. E aí isso a gente paga um preço muito grande, né, por isso, porque as famílias empobrecem mais, porque parte do seu orçamento vai para gastar com transporte público, quando poderia estar incentivando o próprio comércio local, através de compras no comércio local. Então, a gente precisa ver essa questão da gente ser uma cidade que produz lixo. Por onde a gente anda nessa cidade, a gente vê lixo. Por onde a gente anda. Isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. E a gente não consegue achar uma solução de transformar esse lixo em renda. Não consegue porque não é que não falte opção, não é que não falte estratégias, propostas, não. É que falta vontade política, né, de romper aí esse ciclo aí com essas empresas que faturam tanto com isso, né? Então, o interesse de alguns grupos de empresários que a cidade não recicla o lixo, porque eles precisam, né, a gente sabe como é que funciona, nosso lixo vai para o aterro sanitário e é pago pelo município por tonelada de lixo. Então, o município produz cerca de 1.000 toneladas de lixo por dia. A prefeitura paga cerca de R$80 por cada tonelada. Então, a gente tem uma despesa altíssima com aterro sanitário. Então, a gente precisa de políticas que possam transformar esse lixo em renda, né, que possam fomentar a cultura do município, né, que é um grande campo de empregos, tem um grande potencial para ativar a economia do município.
Então, essas coisas a gente precisa discutir. É muito mais interessante, né? E muito mais promissor a gente discutir isso do que a gente ficar discutindo que o município não tem dinheiro, esperando um milagre acontecer, porque não vai acontecer. Vamos à luta, vamos construir aí uma cidade e construir políticas que sejam capazes de, primeiramente, a gente usar a vocação que a gente já tem, que é o comércio local, o esporte, a cultura, e aí, quando a cidade vai desenvolvendo o seu PIB, as empresas elas vão se tornar mais atraentes para a indústria, as transformações sociais vão acontecendo, as pessoas vão se capacitando, né, a segurança vai melhorando, e aí sim as indústrias vêm para o município. Vai movimentando isso daí, né? Vai fazendo a coisa se movimentar. Exatamente. Se a gente falar só que vai reduzir, vai fazer só reforma fiscal, sem fazer a reforma política administrativa também, a gente não é capaz de promover transformação aqui, porque as empresas vão continuar sem vir. Exatamente. Vamos ver um pouquinho o pessoal aqui. A gente quer que você faça a sua pergunta, que você faça seu comentário. O espaço é para você aqui utilizar da melhor maneira, para que a gente aproveite a oportunidade de estar aqui com o Dr. Dimas Gadelha, pensando a nossa cidade, provocando políticas públicas aqui na nossa cidade, tá bom? No nosso município. Andréa Rosa está aqui, boa noite. Maria Souza Rocha, Maristela, Gustavo Costa, Célia Bastos, Odilon também está aqui, boa noite, companheiro. Família Ramos também dando boa noite aqui. Leonardo, fiquem à vontade, gente, para fazer pergunta, porque hoje a nossa live precisa da sua interação com as suas perguntas, tá? Para que a gente possa dar a você a oportunidade de conhecer mais do que são as metas, do que é o trabalho que o Dr. Dimas está propondo na sua pré-candidatura. Família Ramos manda um grande abraço, um grande gestor, e que comprovou à frente da Secretaria Municipal de Saúde, São Gonçalo. Família Ramos coloca aqui. Célia Bastos também. Elane também está mandando abraços aqui. Graciele Cunha, Cláudia Malta, professora Nilva também está aqui conosco. Fátima Lima destaca: São Gonçalo precisa de políticas públicas, buscar parcerias, muito bom. Boa noite, pessoal, também da Fátima Alves aqui para a gente, Cláudia Malta também. Isso no nosso YouTube. Nós temos também pessoal participando aqui no Facebook, e aí eu peço que você fique à vontade, qual canal que é melhor para você fazer as perguntas. Maristela GAC, boa tarde. Graciana, peraí. Luísa Selma também está aqui, boa tarde. Rubeni Pedro Rua, vamos lá, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Bem, por enquanto, a gente está, Alba também, Maria Nascimento também está aqui com a gente, e Edson Silva também conosco, dando boa noite. E já deu aqui boa tarde, Luísa Selma. Boa tarde, boa noite, que a gente foi entrando um pouquinho antes, né? Fátima Alves faz a seguinte pergunta: se o município de São Gonçalo está realmente quebrado, o que pode ser feito para conseguir investimento para a nossa cidade? Aí a gente coloca aqui. Você acha mesmo, você aí que está na sua casa, né, que está interagindo com a gente, você acha mesmo que o município está quebrado? É bom que a gente tenha essa visão, né? Será que a gente consegue perceber o nosso município nessa característica de município quebrado? De município que não tem mais jeito? Vamos pensar um pouquinho. A gente tem aqui, a fala do Dr. Dimas nos leva a pensar um pouco a respeito da política, né, sendo tratada pelos vereadores e pelo executivo, pelo legislativo e executivo, como troca de favores. A gente teve, inclusive, uma live que a gente tratou um pouquinho sobre isso aqui. E aí eu fico pensando sobre essa questão da importância da gente entender o que é o papel do legislativo, do que é o papel do executivo. Recentemente, a gente tem 3 anos seguidos que o TCE reprova as contas do nosso município e, mesmo assim, a Câmara vai lá e aprova. A gente tem noção de quanto de verba, o doutor Dimas colocou aqui, né? Mais de 1 bilhão que está orçado aí de receber no próximo ano. A gente tem LDO, a gente tem o plano de cidade, a gente tem uma série de saneamento básico. Eu queria importante destacar algumas questões que ele falou. Questão do lixo ser transformado em renda, a questão da violência, quer dizer, se a carga fica sendo roubada, o quanto isso faz com que o investimento fique precarizado, fique dificultoso para dentro do município. Saneamento básico, que ele faz um destaque aqui, que é bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso.
A questão da mobilidade urbana, eu vi recentemente um vídeo do Dr. Dimas visitando o Jardim Catarina, né? Onde ele pergunta às pessoas por que elas estão saindo de dentro do seu bairro, de dentro do seu local ali próximo. E aí a justificativa das pessoas é que estão saindo para ir para Alcântara para poder ir ao banco, fazer pagamento de contas, e aí ele, né, fica aquela questão, né, a pessoa tem que pagar uma passagem para se locomover de um lugar para o outro, quando no próprio bairro não tem aquele comércio, não tem aquele serviço apropriado para ele. Uma outra coisa que o Dr. Dimas coloca aqui também é sobre o Hospital do Câncer, que é uma proposta muito importante para a nossa cidade. Ele destaca o que ele fez enquanto equipamentos para dentro da cidade também, e que é importante a gente ter uma visão assim, de que a gente está falando com um pré-candidato que tem uma experiência de gestão pública em São Gonçalo. Então, acho que é um grande momento de a gente estar discutindo e conversando sobre isso dentro, nesse espaço aqui do Conversa com ela. Tem mais uma questão aqui, eu já perguntei, a Fátima já colocou, né, se o município de São Gonçalo está realmente quebrado, o que pode ser feito para conseguir investimento para a nossa cidade. Tem aqui também a Alba Nascimento. Boa noite, estou adorando essa clareza nos projetos, São Gonçalo precisa de um gestor comprometido. Gleison Cláudio está dizendo que o Face está sem som. Eu não sei, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o Face também está dando um probleminha aqui de som. Vamos ver. Vem para cá, então, para o YouTube, gente. Tatiana Rangel diz, o município não está quebrado, é falta de gestão, de uma gestão comprometida com educação e saúde, viu? Olha a afirmação da Tatiana aqui. O Gleison Cláudio também dá boa noite aqui, né? A professora Nilva também está dando boa noite, já falei, vamos lá. Novamente, Alba Nascimento coloca, novamente reforça a necessidade das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da cidade, formação dos cidadãos. A Nilva destaca aqui, Odilon Freire, dentro da área de saúde, gostaria de saber do Dr. Dimas se ele retornará com o SAD, pois foi um grande projeto realizado em sua gestão. Ótima pergunta. Conseguiu entender o que houve lá? Fátima Alves também coloca aqui que o Hospital do Câncer seria excelente proposta e um ganho para o município. Muito bom. Rodrigo Sampaio diz, com certeza vai ser um grande gestor para o nosso município. Beleza, vamos lá, gente. Eu acho que o pessoal que está saindo do Facebook, não sei se... Será que o Facebook continua sem som? Está sem som. O pessoal vai ter que vir para cá, está sem som o Facebook. Ele está aqui tentando resolver. Vou botar aqui, vem para o YouTube, galera. O pessoal não está conseguindo. A gente estava com quase 30 pessoas lá no nosso Facebook, mas não está conseguindo transmitir com som. É como eu falei, a gente está aprendendo a lidar com essa tecnologia agora aqui. Face, a Odilon disse que estava pelo Face, que estava ouvindo bem. Bem, não sei. Não sei o que houve. O pessoal está saindo de lá, acho que está vindo para cá. Então, pode vir, pode chegar aqui e perguntar aqui também com a gente. Pode falar, doutor Dimas. Teve bastante interação aí, né? O Hospital do Câncer. Pois é. Fala um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, antes de a pergunta da Fátima, o que deve ser feito, né? A Fátima fala aí, na própria pergunta dela, depois no comentário dela, ela fala aí da questão da parceria também, que é importante, né? Mas, primeiro, a gente entender o seguinte, né? Como eu coloquei aqui na primeira fala, São Gonçalo, se você for olhar pelo lado pegar o orçamento e dividir para a população, você vai ver que é um orçamento pequeno. Mas se você for olhar que poucos municípios do Brasil possuem um orçamento acima de R$1 bilhão por ano, né? É um orçamento, R$1 bilhão por ano é um grande orçamento, assim, é uma responsabilidade muito grande você gerenciar isso. E qual é a lógica? É você, com esse 1 bilhão e 300 mil, você tentar viabilizar o crescimento econômico da cidade. Eu considero que quando a gente entra numa casa e que ela está muito bagunçada, muito desorganizada, a gente precisa começar por algum local, né? Começar a organizar essa casa por algum local. E eu considero que esse local que a gente possa organizar essa casa
seja através do desenvolvimento de uma moeda social. Por quê? Porque, como a gente já colocou aqui na fala inicial, São Gonçalo é um município que talvez a sua maior riqueza não seja as suas indústrias, não seja o seu belo cartão postal com vista para a Baía de Guanabara, não seja o seu território. A sua maior riqueza seja a sua população, né? É uma cidade que possui mais de 1.200.000 habitantes, né? Tem gente aqui de todas as formas, né? De todas as capacitações, né? São uma cidade muito heterogênea. Então, a gente precisa usar essa população a favor da cidade e do desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, nada melhor para a economia do que as pessoas terem recurso numa cidade de 1.200.000 habitantes e procurarem o comércio. E é o que a gente tem de mais forte, né? Se você for em qualquer bairro dessa cidade, em qualquer rua dessa cidade, você vê as pessoas, às vezes, abrindo o seu próprio comércio, a sua própria casa para fazer o seu próprio comércio, para buscar meios de vida, para buscar aumentar a sua renda. E isso a gente tem que incentivar. E essa moeda social, ela casa com essa vocação já existente da cidade, né? Então, quando você coloca a moeda social ali, essas pessoas vão consumir, se essa moeda for a moeda local, né, conforme a gente colocou, essas pessoas só podem gastar esse recurso aqui. Então, para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com o prefeito Fabiano Horta, de Maricá, na sexta-feira, e ele me mostrou o balanço de arrecadação do município, de arrecadação própria do município de Maricá, nos 6 meses desse ano, janeiro a junho desse ano, e me mostrou a mesma arrecadação do ano passado. E pasmem vocês, Maricá teve uma arrecadação maior nesse ano, apesar da crise desses meses de pandemia, do que teve no ano passado. E isso é fruto, basicamente, de uma moeda social que circula na cidade, chamada Bumbuca. Então, quando você implanta uma moeda dessa, a repercussão disso, que a gente falou na primeira fala, né, no sistema, na matriz econômica da cidade, é enorme. Por quê? Você imagina que você tem um comércio na sua casa aí, sei lá, uma pastelaria, por exemplo. E aí chega uma pessoa e pergunta assim: você aceita a moeda social? Nosso tamoio aqui, que será a nossa moeda social, você aceita o tamoio? Ah, eu não aceito. Daqui a pouco aparece outra pessoa: você aceita tamoio? Ah, não aceito. O que vai acontecer com você? Você vai procurar saber: eu preciso aceitar essa moeda. Se eu não aceitar essa moeda, né, meu faturamento não vai aumentar. Então, o que você começa a dar um passo no sentido de entender como é que funciona a moeda, de procurar a prefeitura para poder se cadastrar, se legalizar e receber essa moeda, e aí a prefeitura pode desburocratizar esse processo, de modo a não cobrar grandes impostos, né, não sobrecarregar, paga uma tarifa mínima aí para ganhar aí o alvará e poder participar desse programa, e aí as coisas vão rodando, as coisas vão, né, a pessoa precisa abrir uma conta empresa para poder receber a moeda social, compensar na sua conta, e aí a prefeitura pode fazer parcerias, né, com os bancos, no sentido de não cobrar tarifa, de ser uma conta que não se cobre tarifa, né, que tem uma tarifa mínima aí para poder tá alavancando aí esses comerciantes. Então, isso vai girando um ciclo virtuoso que a cidade vai começando, através dessa vocação que nós temos para o comércio de bairro, a aumentar. Essa conversa que eu tive com o Fabiano, a gente conversou da possibilidade da gente ter uma moeda regional, e aí não seria uma moeda só de São Gonçalo, né? Seria uma moeda de São Gonçalo e Maricá. Você imagina, né, Maricá também, a população de Maricá podendo trazer a Mumbuca para ser também investida nos comércios aqui de São Gonçalo, principalmente naqueles bairros ali de divisa, né? A pessoa pode ir no salão de beleza, pode ir no supermercado, né? Então isso ativa muito o comércio local, só não pode ir em outro município gastar isso, né? Então, essa talvez seja uma mola propulsora para a gente começar a fazer, né, a cidade crescer. E aí a gente pode pensar também, através da moeda social, incentivar algumas atividades de lazer e cultura no município, porque a gente sabe da capacidade de empregabilidade que essas áreas têm, né? Então, quando a gente lança um programa lá numa praça, tem que estar com a manutenção em dia, porque a gente sabe que as praças não estão com a manutenção em dia, e se a praça não está com a manutenção em dia, você não consegue potencializar outras políticas, porque existem espaços, existem políticas
que você pode integrar as ações da prefeitura, dos equipamentos da prefeitura, que você acaba potencializando mais ainda, né, tendo um resultado muito melhor. Então, com as praças indígenas, você pode pagar alguns em moeda local, alguns profissionais para dedicarem algumas áreas do Rio ali do seu horário para poder fazer atividades de promoção à saúde, atividades culturais, desenvolvendo aí o comércio também em torno dessas praças. Então, é um ciclo virtuoso que a gente pode criar com essa moeda. Agora, paralelo a isso, é necessário a gente fazer a reforma política e administrativa que o município precisa, né? Fiscal. Essa reforma política e administrativa passa pelas subprefeituras, porque hoje o modelo gerencial da prefeitura de São Gonçalo hoje é o mesmo modelo de 1940. A gente tem a mesma quantidade de distritos. Então, se você pega o primeiro distrito, por exemplo, ele tem 500 mil habitantes, e o quinto distrito tem 100 mil. Então, como é que você faz um planejamento com uma diferença enorme de habitantes, né? Então, a quantidade de equipamentos, a ideia é a gente já começar já o governo criando 10 distritos, e aí a gente cria subprefeituras, uma subprefeitura por cada distrito, e aí a gente revê essas quantidades de secretarias, as subprefeituras ficam responsáveis pela manutenção da cidade, né, por todas aquelas atividades de manutenção, tapa-buraco, limpeza urbana, iluminação pública, parques e jardins. A gente não tem necessidade de ter essas secretarias. A gente cria esses departamentos na subprefeitura, descentraliza isso para as prefeituras, e aí a gente pode ter uma decisão política administrativa. E aí, quando a gente cria esses bairros, a gente pode ter um outro poder de conversa com a política, porque a gente sabe que os atores políticos também precisam fazer política na cidade, isso é natural, isso é comum, isso faz parte no governo federal, no governo estadual, no governo nacional, mas a gente precisa criar espaço para a gente blindar as áreas técnicas. Então, Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação, de Cultura, essas áreas não podem ter política, não pode ter interferência política, né? Seja ela qual for, não pode. Então, é isso que a gente comentou na primeira fala, da gente mudar o modus operandi que se administra política e administrativamente no município, de modo que a gente possa ter um outro diálogo com essas pessoas, entenderem que decisão técnica é decisão técnica, decisão política a gente vai colocar no campo da política, nas áreas políticas, entendeu? Então, isso seria uma grande transformação para a cidade. A cidade precisa disso. Se isso não acontecer, a gente vai continuar trocando prefeito sem ter o resultado, porque tem uma lei na gestão de qualidade, né? E a gestão de qualidade, ela se equilibra num tripé, estrutura, processo e resultado. Então, não tem como você exigir resultados novos com estrutura antiga e com processos antigos, né? Então, você tem que reformular as estruturas e os processos também para que você possa ter resultados novos. Bacana, bacana. Aqui a gente tem aqui, ó, a pergunta também do Odilon. Dentro da área de saúde, gostaria de saber a questão do SAD, que foi um grande projeto realizado na sua gestão. Então, não sabia nem que o SAD, vou até procurar me informar, Odilon, obrigado aí por ter colocado, né, vou me informar sobre isso, mas eu sabia nem que o SAD tinha terminado, porque, assim, é mais uma prova de que o município não consegue enxergar 2 palmos na gestão, porque para que funciona o SAD? O SAD é o Serviço de Atendimento Domiciliar para aqueles pacientes que são crônicos, que na nossa cidade são muitos, que eles possam ser internados em casa, porque em casa a recuperação deles é melhor, porque em casa o custo dessa internação é melhor, porque em casa ele corre menos risco de infecção, infecções é um risco importante, ainda mais agora, nesse momento, né, de pandemia de coronavírus, e um paciente crônico desse, quando ele não tem atendimento domiciliar e vai ter atendimento hospitalar, ele custa mais caro, ele prende o leito do hospital por mais tempo, e ele prendendo o leito para o hospital de mais tempo, a capacidade instalada do hospital diminui, ou seja, a quantidade de internações que o hospital pode fazer diminui. Se não, vejamos, se eu tenho um hospital de 100 leitos, e esse hospital leva 30 dias para dar alta para o paciente, eu só consigo internar no mês 100 pacientes. Se, ao contrário disso, eu levo 3 dias para dar alta no paciente, né? Então, a cada 3 dias o leito roda, conforme a gente diz, né? A gente consegue restabelecer as condições do paciente ir para casa, então, em 30 dias eu consigo internar no leito 10 pacientes. Então, de 100 internações, eu pulo para 1.000. Então, o tempo médio de internação do paciente, ele é necessário. E o SAD é uma ferramenta para diminuir esse tempo médio de internação. Então, ou seja, eu estou com pouco dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu estou quebrado,
mas eu desativo uma ferramenta que pode reduzir meus custos, porque eu não tenho capacidade de enxergar que aquilo não é uma despesa, é um investimento. Então, é essa história, entendeu? Essa é a história da cidade, essa falta de visão. Então, fala mais um pouquinho também sobre o Hospital do Câncer, ó, que a gente tem também algumas pessoas querendo saber mais a esse respeito. Então, o Hospital do Câncer, quando a gente era secretário, eu deixei aprovado em portaria do Ministério da Saúde. Quando você quer desenvolver um projeto na área da saúde e quer que esse projeto seja compartilhado, custeado com recursos do Ministério da Saúde, do SUS, você precisa aprovar ele no Conselho Municipal de Saúde, depois você precisa aprovar ele na CIB, que é o Conselho Intergestor, né, do Estado, depois você aprova ele no tripartite, que a gente chama, que é o Conselho do Estado e do Governo Federal, e aí ele vai para publicação no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma portaria publicada credenciando o CACON de São Gonçalo. Quando eu era secretário, eu deixei essa portaria publicada, só não deu tempo de operacionalizar. Aí é questão de operacionalizar a cidade, o hospital. Ou você faz o hospital próprio, né, constrói o hospital, a equipe do hospital com os recursos da prefeitura, ou se você não tiver condições de fazer isso a curto prazo, né, não tiver emenda parlamentar para fazer isso, para equipar o hospital, para disponibilizar, de repente, uma estrutura que já existe no hospital, você pode fazer uma parceria público-privada, e aí buscar investimentos, porque a área de oncologia, no SUS, nem todas as áreas são mal remuneradas. Tem áreas do SUS que são bem remuneradas, né? A área de nefrologia, é uma área que já pagou melhor, mas assim, ainda paga bem, ainda dá para se manter, ainda dá para manter uma parceria público-privada, porque o privado ele não quer colocar dinheiro onde ele tenha prejuízo, ele quer colocar dinheiro onde ele tenha lucro, né? Então, a área de oncologia é uma área dessa. Então, é importante o município sentar agora e dar continuidade a isso. Isso é fácil de fazer, isso a gente consegue implantar com menos de um ano, né? Basta para isso ter disposição e entender que isso é um investimento, porque o que acontece? Quando a gente tem um serviço desse aqui, a gente deixa de mandar paciente para o Rio, deixa de mandar paciente para Rio Bonito, economizamos no transporte desse paciente, na ambulância desse paciente, e uma coisa importante, a gente deixa esse paciente dentro do município, gerando emprego aqui dentro do município, porque o hospital precisa de pessoas para tocar, né? Gerando o comércio local dentro do município, porque quando esse paciente vai no hospital, ele precisa se alimentar em torno do hospital, fazer uma coisa ou outra, esse recurso que está indo para fora acaba ficando dentro do município. Então, é necessário isso, além do cuidado que a gente tem que ter. O município de São Gonçalo, com mais de 1 milhão de habitantes, precisa ter um serviço desse, porque o câncer já foi, quando eu comecei lá na medicina, lá na década de 90, o câncer era a quarta, quinta causa de morte. Hoje ele já é a segunda, né? Então, era a quarta, quinta causa de internação. Hoje ele já é a segunda, terceira causa de internação. Então, a gente precisa, para ter um sistema de saúde acessível, de qualidade, né, humanizado, a gente precisa que esse serviço seja próximo da população. Então, seria mais ou menos isso. Certo. Aqui a Alba destaca algumas questões também da sua fala. É preciso resgatar o respeito pelo povo, é isso, através de segurança pública, saúde, iluminação, saneamento básico. Para tanto, urge uma mudança também na Câmara Municipal, né? Nessa Câmara Municipal. Vamos falar um pouquinho do saneamento? Acho que a gente tem Você pode trazer coisas bacanas aqui para as pessoas saberem qual é o seu projeto, né? Saneamento. Na verdade, é o seguinte, o saneamento, a gente sabe que hoje está tendo um marco regulatório aí que está discutindo o saneamento na Câmara de Deputados Federais, né? A gente sabe que o saneamento básico hoje aqui do município, a questão da água também está muito vinculada à SEDAI. A SEDAI é um órgão do Estado do Rio, que provavelmente vai sofrer aí uma privatização. Eu queria já colocar aqui que sou contra a privatização. Eu acho que a água, né, é um direito de todos. A gente não pode dar valor à água, qual é o valor que a água tem. Eu acho que a gente precisa ter investimento do município aqui, do governo do Estado, né, para que a gente possa... São Gonçalo é uma cidade que tem uma baixa cobertura de esgoto tratado, então a gente precisa investir nisso, porque as empresas também não vêm, porque o sistema de saúde também não comporta, né, porque se as pessoas não têm saneamento, elas adoecem com mais frequência, então a gente precisa fazer um investimento nisso.
É necessário que o município pense qual vai ser a forma que vai ser feito esse investimento, se vai municipalizar, né, a água aí conforme Niterói municipalizou, por exemplo, se é lucrativo, a gente precisa ter um estudo, né, não é uma coisa assim também para a gente ser irresponsável, a gente precisa ter um estudo completo, fazer um bom diagnóstico desse local, dessa área, para que a gente possa ter um plano de ação aí e fazer uma intervenção da forma mais correta possível. Então, para isso é preciso a gente se cercar de conhecimento, conhecer essa área para poder tomar as decisões corretas, mas sabendo que o saneamento tem que ser uma área prioritária para o município. O prefeito tem que correr, sair para Brasília se o recurso estiver lá, ir para o governo do Estado, não ter briga políticas com partido A ou partido B, correr atrás de recursos para que a gente possa ampliar isso, porque não existe desenvolvimento da cidade se a gente não tiver uma rede de saneamento importante. Então, esse, com certeza, né, no nosso plano de governo, vai ocupar um espaço importante, e uma vez eleito, né, a gente vai correr atrás também de avançar nisso, né, de modo que a cidade também possa avançar socialmente e economicamente, porque uma coisa é aquilo que a gente falou, uma coisa está ligada à outra. Com certeza. Aqui a Paloma também, Fernandes, dá boa noite. Boa noite, Paloma, tudo bom? A Fátima Alves traz a seguinte pergunta, ó. Ela leu também a respeito da ideia de ampliar o número do distrito de São Gonçalo e a criação de subprefeituras. Como será isso? Ele explicou que serão 10, né, subprefeituras. Fala mais um pouquinho aí para poder ajudar. Então, Fátima, só para colocar aqui qual é a nossa proposta, né? Primeiro, a gente faz uma reforma administrativa, vê a quantidade de secretarias que no município existe, a quantidade de DCOs que o município existe, né? Como é que está a questão da Secretaria de Infraestrutura Urbana do município, o que é de investimento novo, né? O que é construção de novos equipamentos, o que é manutenção daqueles equipamentos já existentes. Então, a gente pega todas essas estruturas que já existem hoje no município, a gente quantifica ela, né? Quantos nós temos, quantos são, o que tem de recurso humano, o que tem de orçamento nisso, e aí a gente divide isso por 10 áreas, entendeu? Vai dividir igual por 10 áreas. Então, a ideia era a gente criar os 10 distritos, mandar um projeto de lei para a Câmara alterando os distritos, porque essa lei é de 1944, a última lei que mexeu nos distritos do município. 1945, né? 44 é da década de 40, então está muito ultrapassada, a cidade já sofreu várias transformações depois disso, então é preciso a gente ter alguma estrutura mais moderna, né, mais atual, que atenda à realidade da cidade. Então a ideia era a gente criar 10 distritos, passar de 5 para 10, né, e que a gente pudesse criar em cada distrito uma subprefeitura, e a gente vai criar cargos novos? Não, a gente vai pegar os cargos existentes que estão nessas secretarias que vão deixar de existir e vai passar para as subsecretarias, né, para as subprefeituras. Além disso, a gente vai contar com reforço, porque nós vamos ter um projeto que é prioritário, que é até da área da Graciane, que é na área da educação, que é o projeto do passaporte universitário que Maricá tem, e que a gente quer fazer em São Gonçalo 5.000 bolsas universitárias pactuadas aqui com a faculdade, né, com as faculdades locais, onde a gente vai utilizar aí cerca de 12 milhões de reais ano para esse programa, e aí a gente vai colocar nós vamos discutir com a sociedade civil, né, os critérios de elegibilidade desse jovem, né, quem vai ser, se vai vir da escola pública, se pode vir da escola privada também, qual é o peso, né, qual a faixa etária, qual a cor, a gente vai discutir isso com a sociedade, né, de modo que a gente possa fazer justiça social também. E aí, esse jovem, ele vai ter 2 obrigações. A primeira obrigação dele é fazer parte da coleta seletiva do lixo, separando o lixo da casa dele, e tendo uma meta aí, a gente sabe quanto Gonçalense produz de quilos de lixo por mês, ele vai ter uma tonelada lá, vai ter lá uma meta de acordo com a média do Gonçalense dele levar esse lixo lá nos ecopontos. E o segundo, ele vai ter que participar nas subprefeituras de atividades voluntárias com as subprefeituras. Então, se nós temos 5.000, só aí cada subprefeitura vai levar 500 jovens, né? Então, vamos supor lá que eu nomeio lá a Graciane como subprefeita lá da área da Trindade, que é a área que a Fátima mora, e adjacências. Então, ali, além de toda a estrutura já existente, né, ela vai também receber aí essa mão de obra, né, esse apoio, essa atividades voluntárias, que aí ela vai, de acordo com cada curso, com o perfil de cada profissional, ela vai poder estar distribuindo nos serviços que vai estar nas subprefeituras dela. Lembrando que
também nós teremos também nas subprefeituras descentralização de algumas áreas do município, como a área de licença, né, como a área de carnê de PTU, essas coisas também a gente tem que fazer dentro das subprefeituras, porque a ideia é a gente desenvolver os bairros, né? E você não desenvolve os bairros fazendo com que as pessoas saiam a todo momento do seu bairro para o centro da cidade, para os outros centros, né? Porque isso só favorece as empresas de ônibus, não favorece o desenvolvimento do bairro. Então, é importante a gente colocar isso. Muito bom. Só uma questão, a Fátima que perguntou foi a Alves, ela é do Rocha. Desculpa, então... A Fátima Lima é que é da Trindade, não é isso? É porque a gente já tinha respondido uma pergunta da Fátima, então, desculpa, Fátima Rocha, então, aí o nosso exemplo vai ficar com o bairro do Rocha. Isso. Então, uma outra questão é a questão aí, quando você fala do lixo, né, que a cidade tem muito lixo, Alcântara, que loucura que é, eu sou moradora de Alcântara, como é que a gente consegue passar naquele lugar o tempo inteiro, é lixo o tempo todo, é aquele cheiro de esgoto o tempo inteiro, né, cheiro de urina, como é que é aquilo? Que loucura é aquela? Tem alguma proposta para Alcântara? Porque eu não aguento mais. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: ô Dimas, o Alcântara só tem uma solução, é implodir e começar de novo. Nossa, mas eu acho que não é assim, mas é parecido. A gente precisa implodir aquele viaduto, né? Colocar aquele viaduto no chão e fazer um trabalho ali ou desviar o trânsito do Alcântara ali para quem está vindo de Niterói e vai passar ali por Jardim Catarina, desviar aquilo ali, de repente... Aquele viaduto já caiu até carro ali, né? Caiu carro em cima. Ou até fazer o mergulhão ali, mas é necessário a gente ter uma nova Alcântara, né? Fazer o projeto, fazer a maquete, ver quanto é que custa esse projeto, ir atrás das parcerias. Aí, aquilo que a gente faz, quando a gente investe o recurso nas políticas que potencializam, o que acontece quando você começa a organizar o Alcântara? Você sabe que ali no Alcântara existe uma quantidade de camelôs enorme ali, né? Então, cadastrar todos os camelôs, saber quem mora na cidade e quem não mora, porque eu acho que a prioridade tem que ser quem mora na cidade, né? A gente sabe do caso aí que tem camelôs que moram em Mesquita, em Duque de Caxias, tem 2, 3 barracas aí no Alcântara, então a ideia não é atender essas pessoas, é atender quem mora na cidade, quem precisa de renda. E aí, como a gente tem uma moeda, que a gente disse lá atrás que ela é uma mola propulsora, esse camelô ele vai querer se legalizar. E aí a gente vai criar uma taxa mínima, organizando o Alcântara, sobrou espaço ali, de repente, um calçadão grande ali, onde é o viaduto, né? A gente legalizar os camelôs, fazer um negócio bonitinho, urbanizado, cadastrar os camelôs e cobrar uma taxa. Eu ouvi falar, não tenho como provar aqui, é senso comum, mas que esses camelôs aí pagam, né, para se colocarem lá, alguns agentes públicos aí corruptos, eles pagam uma taxa de R$100, R$150 semanais. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, tem capacidade de contribuir para esse tipo de poder paralelo, digamos assim. Como é que aí vamos fazer essa contribuição chegar para a prefeitura, então. Então, vamos legalizar, botar a moeda social, eles vão querer receber a moeda social, e eles pagam um carnê de R$150 por mês para estar legalizado. E esses R$150 ajuda a pagar a faculdade lá do aluno, lá do passaporte universitário, né? E eles vão trabalhar com mais confiança, sem ninguém perturbar, sem ninguém ficar charcando eles ali. Eu acho que essa é o poder que o bom planejamento, que o planejamento integrado, pensando... Visão de futuro, né? Visão de fazer agora para a visão do futuro. Implantando políticas que impactem aí na vida das pessoas e que sejam capazes de ter desdobramento em outras áreas, porque não adianta eu fazer uma política que ela é engessada e só resolve aquele problema. Ela tem que ter o potencial de se falar com os outros setores, com as outras políticas, e aí a gente ter, né, um efeito muito maior na sociedade. Eu acho que é isso, né? Alguém colocou aí que Maricá... Alguém colocou aí que adorou a ideia da moeda social, que o Maricá já tem, né? E é exatamente isso. As pessoas, às vezes, falam assim, porque Maricá tem muito royalties de petróleo. Quando Maricá começou a moeda social, quando Maricá começou as grandes transformações, e como começou as grandes brigas, né, para mudar o modus operandi da política, lá, né, Maricá não tinha royalties de petróleo, Maricá, o prefeito, o Quaquá recebeu a prefeitura sem luz, então, assim, precisa-se ter coragem e compromisso com o povo,
para colocar o orçamento aonde vai ter mais, vai potencializar mais as vocações da cidade, vai contribuir com a qualidade. Então, um diagnóstico real da cidade. Senão a gente vai dizer que a cidade está quebrada, mas como que a cidade está quebrada se a empresa de lixo está com a fatura em dia, né? Se a pessoa que fornece a merenda escolar está com a fatura em dia, se o outro que fornece o material para a obra está em dia, então a cidade está quebrada para o povo, mas não está quebrada para alguns setores. Aqui, ela coloca que essa regional melhor ainda, também gostei muito dessa ideia, confesso. Cheguei aqui, o Jorge também chegou aqui com a gente, a Sueli Lima Moreira também, brava, e querida Graciane, estou com vocês, obrigada, professora Sueli. A Silma Adriana disse aqui, ano passado, implantei uma moeda social em escala bem reduzida na festa junina da escola, onde o trabalho foi bem interessante. Ela está dizendo aqui da experiência enquanto professora. Ela podia contar essa experiência aí para a gente depois, não sei se hoje ela teria tempo, mas ela podia contar essa experiência, como é que foi, como é que os alunos, qual foi o desdobramento disso, como é que os alunos encararam isso. Podia contar depois, assim, mas é interessante. Legal, legal. Quem está aqui também, Henriette, boa noite, Graciane Dimas, boa noite, Henriette, tudo bem? A Vene Santos, que é a Vanessa, Graciane, essa ideia, lembra um projeto bem interessante que era feito pelo Júlio, referente às pets, todos esses projetos são muito bem interessantes, isso aí. Dimas, boa iniciativa. Fernanda Spitz também está aqui, boa. Gostando da fala, Célia Basto, gostando da fala do cadastramento para os camelôs, prioridade para os moradores, adorei a ideia. É necessário, urgente isso, né? A gente precisa desse mecanismo de cadastramento, sim. Rodrigo Sampaio, doutor Dimas, o senhor tem algum projeto para os portadores de síndrome de Down? Rodrigo Orelha, falando aqui, Rodrigo Sampaio. Aqui, tem só para mais um comentário. Gustavo Costa, para os empresários nunca está quebrado, só para nós pobres. Fala aí, doutor Dimas. Eu queria também saber se tem algum projeto para a juventude também. Aproveitar Então, a gente ainda está desenvolvendo aí o nosso plano de governo, a gente vai lançar uma plataforma que vai ser em mídia social, que a gente vai ter um alcance que todo cidadão gonçalense que queira participar e deve participar, pode estar lançando aí suas propostas, né, através desse aplicativo, dessa ferramenta tecnológica que a gente vai colocar, breve a gente vai anunciar aí, então todas as pessoas podem colocar colaborar, colocando propostas aí para a gente discutir a cidade que a gente quer aí para os próximos anos. Com relação aos jovens aí, antes de entrar nos jovens, eu queria só concluir a questão do lixo que foi colocada aí, queria chamar a população para uma reflexão. Hoje, se a gente anda aí na cidade, se a gente sair do centro de São Gonçalo e for até o centro de Alcântara, a gente não encontra uma latinha de cerveja nem refrigerante. O pessoal pega para vender. O pessoal pega porque isso hoje, né, existe uma cadeia de produção hoje que gera renda para a população. Então, quando chove na cidade, a quantidade de garrafa PET que a gente vê nos bueiros, né, contribuindo para as enchentes, né, para os alagamentos que tem, porque o lixo acaba ficando na rua e aí atrapalha a passagem da água, é uma coisa enorme. E ela colocou aqui que o PET também é renda. Então, imagina se a gente tem um programa de distribuição de renda, onde, em vez de pagar R$80 lá por tonelada, e são 1.000 toneladas dia, e parece que não recolhe o lixo todo, porque a prefeitura não tem capacidade financeira para pagar o lixo todo, mas são 1.000 toneladas dia. Imagina se a gente faz um projeto de transferência, por exemplo, pegando o dinheiro do royalties, do petróleo do município, né, incentivando o ICMS verde, né, o município, a gente recebe pouco recurso do ICMS verde, entendeu? A gente precisa, não adianta ficar se queixando e não tomar ação que visem aumentar, né, a capacidade que o dinheiro tem. Então, vamos pegar o ICMS verde, vamos pegar o royalties do petróleo, vamos fazer um grande programa social de transferência de renda para as pessoas que ajudarem a cumprirem a sua meta de lixo urbano, né, transformando o lixo em renda na cidade e diminuindo o que a gente paga no aterro, porque o aterro não resolve o nosso problema, o aterro só piora, quem mora lá do lado sabe disso, né? Então, essa seria, talvez, uma grande sacada, e aí por que não se faz isso? É a pergunta. Se é fácil de fazer, por que não se faz? Porque, infelizmente, existem interesses econômicos por trás disso, e isso bate com aquela fala nossa que é necessário mudar
a estrutura, mudar os processos, colocando as pessoas como prioridade e o desenvolvimento da cidade, né? Voltando aqui para a pergunta sua sobre os jovens, né? Eu acho que os jovens têm que ser prioridade no nosso governo. A gente tem que, como eu coloquei aqui na primeira fala, a área de esporte e a área cultural tem que ser áreas de mola também para o desenvolvimento econômico da cidade. A gente tem que ver cultura e ver esporte e lazer não como mais uma despesa que entra orçamento e sai orçamento, os gestores só tiram recursos dessas pastas, né? Se você pegar o orçamento de 2020 e olhar o orçamento que está sendo proposto para o ano que vem, né, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte e Lazer diminuindo suas receitas, né, o seu orçamento. Então, a gente tem que começar a ver isso como uma possibilidade da gente potencializar a economia local, porque isso mexe com a economia, né, e isso prioriza o jovem, né? E aí é necessário a gente entender, olha, custo de capacitação. O tempo que eu tenho em São Gonçalo, eu escuto sempre as pessoas falarem assim, porque São Gonçalo tem que cobrar do governo federal uma escola técnica federal. Eu tenho uma outra ideia. Nós temos que cobrar do governo federal uma universidade federal, nós temos que cobrar do governo federal o metrô, nós temos que cobrar do governo federal aquilo que o município não consegue contemplar. O custo técnico, nós temos que montar no município, temos que pegar um pedacinho do orçamento do município e ver quanto é que é uma escola técnica. Pegar uma escola São Gonçalo que está fechada, né, desapropriar. Muito bom ouvir você falar isso. Está fechada. Que tristeza, eu estudei naquela escola, que tristeza ver como é que está o esse espaço. E aí a fala da Fátima, como é que a gente vai fazer isso? Nem tudo que a gente precisa só se faz só com recurso, não. A gente pode estabelecer parcerias, a gente pode ir nos serviços que já tem no município, nas indústrias, por exemplo, em oficinas de moto, né, que pessoas que queiram contribuir com a cidade, dar uma redução do ISS, do IPTU, para que as pessoas possam ali estar destinando algum tempo, por exemplo, a manutenção de motos, a elétrica de motos, a mecânica de motos, e aí por aí vai. Pega o pessoal da saúde, que tem muitos profissionais da saúde, que é uma área que eu conheço, vamos fazer curso técnico de enfermagem, vamos fazer curso técnico de laboratório, vamos fazer curso técnico de raio-x. Às vezes uma enfermeira do município está ali, está disposta a estar contribuindo, a gente dá uma gratificação para ela, que custa mais barato do que contratar. Então, vamos desenvolvendo esses cursos técnicos. É assim que é feito nos cursos técnicos que as pessoas pagam. Vamos desenvolver esses cursos técnicos para que a gente possa ter uma juventude aí, que a gente não possa perder os nossos jovens para o tráfico. Porque Sim. Hoje a gente perde os jovens para o tráfico por falta de futuro, de dar um futuro para eles, de capacitar, né? O problema das creches aqui no município também, que a gente vem sempre falando, importantíssimo, né? A gente sabe aí da carência, a gente está andando nos bairros, as pessoas têm pedido e falta vagas em creches públicas, Sim. As famílias não conseguem pagar, e aí é o momento da gente trabalhar a cabeça dessa criança para que ela não vá para o tráfico lá na frente, um pouco lá na frente, entendeu? Vamos trabalhar, vamos empoderar essas crianças, vamos iniciar aí conhecimentos na área de cultura, do próprio esporte, na área de cidadania, vamos transformar a fábrica de cidadão, né? É uma demanda também que eu escuto muito, doutor Dimas, aí nessa caminhada, é a questão de estágio, né? Essa questão também do passaporte universitário, ela traz bastante oportunidade, mas a questão de estágio também, no emprego, primeiro emprego, estágio nos setores, é importante esse investimento também, né? Essa atenção, né? Eu perdi uma série de perguntas aqui, eu quero ver se eu consigo recuperar, porque eu não queria perder essas informações aqui que são bem bacanas. Ó, a Fátima Alves diz aqui que temos bairros muito diferenciados dentro do mesmo distrito, né? O Gustavo diz que é excelente essa divisão, Gustavo Costa. Assim dinamiza e atende com mais eficiência e rapidez a população que está na outra ponta. A Elaine Rocha coloca aqui, a subprefeitura é uma excelente ideia. Silma Adriana diz que é necessário delegar funções. A Alba, excelente ideia essa das subprefeituras. São Gonçalo é enorme em extensão, verdade, nosso território é grande, né? Seria interessante descentralizar. Silma, estou amando a fala do Dimas. Vamos aproveitar, gente, vamos perguntar, ó. Henriete, as subs têm que ter gente que entenda da região. Isso mesmo, Henriete. Precisa que as pessoas conheçam aquela região, né? Isso aí precisa ser bem estruturado. A Fátima diz que concorda. Vamos lá, peraí. Vamos, cadê? Rafael também está aqui dando boa noite, Malafaia.
Sueli faz uma pergunta, ó, como conseguir melhorar as condições de professores e estudantes em São Gonçalo? Pergunta também, né, a respeito de eleição para diretores, etc. Deixa eu só ler mais um pouquinho, para a gente poder aproveitar. Temos que criar gari comunitário, Zé Neudo coloca aqui, né, Pereira? Temos que criar gari comunitário dentro das comunidades, no qual vem trabalhar colhendo e separando lixo. Dessa forma, não teremos mais lixeiras a céu aberto nas comunidades. Destaca isso aqui. Henriette Porciúnco. As ações da politicagem fazem da boa política uma prática nula. Isso faz com que as pessoas até ficam desacreditadas, né? Desacreditam na gente, desacreditam na política, desacreditam na democracia, né? Nas instituições. Bem complicado. Odilon, antes mesmo da pandemia, o SAD, ele retoma aquela questão, né? Já não funcionava com qualidade. Vamos lá, Luiz Paiva também está aqui conosco. Henriette, acho que faz alguma coisa que fazem, Henriette por cima que complementa, né? Fazem a população ter aversão à política e a deixam num lugar muito distante. Isso é muito ruim. Outra pergunta aqui. Então, a gente tem duas perguntas. A questão da pergunta da professora Sueli, que ela fala da questão de eleição de diretores, da questão de melhoria do quadro da educação, e Vene Santos diz, Dimas, como gerir a saúde pública com políticas sociais mais acessíveis? Outra questão aqui, ó. Em Jardim Catarina, é Silma Adriana, né? Temos um número enorme de pacientes idosos e que necessitam de atendimento domiciliar. Nem as VDIs ocorrem de maneira eficaz. Temos excelentes... isso é o quê? Eu não sei. A6? No Jardim... agente comunitário, lembrei. No Jardim Catarina e estão sós, verdade. O agente comunitário. João Batista, boa noite. Fátima Alves, seria incrível, Dimas, a humanização da saúde faz total diferença. A Val aqui também pergunta, ó, a medicina preventiva descongestiona os hospitais, investir em campanhas que trabalhem na reeducação alimentar na escola, combate ao tabagismo, especialidade de cirurgia bariátrica, tá? Foi uma pergunta, né? Mas eu acho que ela já traz até uma resposta na própria pergunta, né? A professora Nilva diz, verdade, sobre o Hospital do Câncer, muitos gonçalenses vibraram com a iniciativa do Dr. Dimas. Beatriz Santos, muito bom poder participar de um chat em que os temas são abordados com muita clareza e propriedade. É um conhecedor, é um gestor público, né, uma pessoa que conhece o Gonçalo, gonçalense, então é importante a gente destacar isso. Fátima Alves, temos bairros e subbairros carentes de saneamento básico é uma necessidade urgente também. Alba Nascimento, propriedade, essa é a palavra que o define, sabe o que fala e como realizar. Bacana, obrigada, Alba. Edir Tereza, existe algum plano para a valorização do magistério municipal? Vou parar aqui por enquanto, deixo agora contigo a Fátima. Tem mais coisa. Com relação a esse magistério municipal aí, eu acho que a gente, quando assumir o governo, tem que chamar a classe para dialogar, né? Vendo que é possível fazer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Agora, tem que entender o seguinte, que como a gente colocou aqui no início da fala, não existe resultado diferente com estrutura igual e processos iguais. Então, tem que mudar a estrutura e tem que mudar os processos, né? Então, a gente precisa capacitar o pessoal, a gente ter política salarial, motivando essas pessoas, tendo lá o plano de cargos e carreiras, né, e salários. Então, é importante. Agora, isso só pode ser feito dialogando, debatendo com as pessoas, né? É preciso a gente valorizar, porque o que acontece hoje? A gente conhece a estrutura da prefeitura e sabe a quantidade de funcionários contratados e comissionados e RPAs que existe aí, é enorme, né? Então, isso acontece porque a gente não está tendo uma valorização, há quanto tempo a gente não faz aí um concurso público. É necessário, sim, a gente ter uma política, fazer uma política séria nessa área, assumir, chamar essas classes para conversar, ser o mais transparente possível, colocar as dificuldades, mas também se colocar do lado deles, né? Porque as pessoas não querem
ver você realizando, por exemplo, você não dá para o profissional, não dá para o funcionário, mas você desenvolve uma outra ação que não vai ter impacto nenhum sobre a vida das pessoas, coloca o recurso fora. Então, assim, é diálogo, é debate. Com relação aos diretores das escolas aí, eu sou muito simpatizante a gente fazer eleição, sim, para os diretores da escola, para a gente ter conselho em cada equipamento desse, com a criação das subprefeituras, que a gente possa ter conselhos comunitários de gestão, entendeu? Para também a gente tentar fazer com que a política não caminhe só, que as demandas não sejam só as demandas das questões políticas, né, que elas possam ser também demandas oriundas da população, que a população possa participar, né, então a gente é muito sensível, né, a essa situação. Como eu coloquei aqui, eu não tenho medo de errar, mas eu tenho medo de manter a mesma estrutura, porque mantendo a mesma estrutura, a cidade não desenvolve. Então, a gente tem que mudar. Esse é o propósito, mudar. Então, vamos mudar, vamos descentralizar, vamos criar as subprefeituras, vamos criar os conselhos, porque, com certeza, quando você dá a possibilidade da população participar, a chance de você errar é muito menor. Agora, do jeito que está, é que não dá. Esse mesmo modelo de gestão, essa mesma forma de fazer política, essa mesma forma de administrar do município, que já existe aí há um tempão, que entra governo e sai governo, e as classes dominantes continuam as mesmas, chega do município servir apenas para as pessoas dormirem e se locomoverem de um bairro para o outro, ou de uma cidade para outra, para as empresas de ônibus ganhar dinheiro. Está na hora de desenvolver as oportunidades dentro dos bairros das pessoas, dentro da cidade. Chega da empresa de lixo aí fazer o que quer com a cidade. A gente entra aí, governo sai governo, é a mesma empresa de lixo, o lixo não consegue virar renda numa cidade que se diz tão empobrecida, que tem dificuldade de distribuir renda, de fazer com que aumente a renda das suas famílias, oportunidades para essas famílias. Então, a gente precisa criar esses espaços, e a gente só cria esses espaços se a gente tiver coragem de mudar. Perfeito. Para contribuir com essa questão da educação, que aí já é um pouquinho, uma área que eu tenho mais afinidade, porque estou inserida nessa área, a questão da fundação, a gente chegou a conversar um pouquinho numa live que fizemos juntos, que teve uma pessoa perguntando, é uma demanda que a gente vem escutando há bastante tempo, por causa dos recursos, da distribuição dos recursos dentro da Secretaria de Educação, que o recurso chega e a gente não tem transparência, a gente não tem noção de como é que ele está sendo usado, aonde que ele está sendo usado. Então, é uma demanda forte para a gente, que a gente precisa. E essa questão de eleição de diretores é outra questão que é um nó há bastante tempo. Uma outra questão que a gente precisa destacar é o Plano Municipal de Educação, que a gente tem no município aprovado. Quando você fala do concurso, o concurso aconteceu em 2016, a gente tem um novo lançamento de concurso recente para a área do magistério. No concurso de 2016 não abrigou tudo, a gente tinha necessidade de mais vaga. Seria muito bom se tivesse sido renovado o concurso de 2016, porque já poderia ter sido chamado mais professores para a área. Não foi renovado e agora entrou a pandemia e o concurso não está podendo ser realizado, A gente está cada vez mais prorrogando esse período de concurso. Mas a carência na rede municipal é grande. Uma outra contribuição que eu posso trazer também aqui para vocês, e conversar com vocês, é a questão de que a quantidade de professor não é a quantidade de professor que a gente precisa na rede, e a quantidade de escolas. Nós temos mais de 1 milhão de população, e nós temos apenas 110 escolas dentro do município. A gente sabe que a maior parte é de escola privada, e depois dessa pandemia, a gente sabe também da carência, do como que essas escolas privadas de pequeno porte estão com dificuldade de se manter e provavelmente vão fechar. Então, a gente precisa pensar também nesse plano de como é que vai ser esse caminhar futuro da educação dentro do município, A questão da pessoa com deficiência é uma outra pauta também muito importante. Eu gostei muito da ideia de estar dentro, das pessoas poderem colaborar com a proposta de governo, que vai ser lançada pelo Dr. Dimas, porque é uma oportunidade de todos colocarem ali as demandas, anseios, necessidades, Vamos mais à frente. A questão, Gustavo Costa, as ruas do Camarão estão tomadas de esgoto a céu aberto, verdadeiras piscinas que trazem doença à população. Vera Lúcia Soares Antunes, boa noite. O saneamento tem que ser uma das prioridades aqui em São Gonçalo. Muito bom.
João Batista, doutor Dimas, Graciane, boa noite. São Gonçalo, para o desenvolvimento econômico e social, é fundamental que comece com a urbanização de todos os bairros urgentes. Essa questão da proposta das subprefeituras, né, traz esse trabalho um pouco mais afinado, né, porque aí as pessoas vão ter oportunidade de levar a sua demanda para dentro da subprefeitura e a subprefeitura gerenciar esse recurso descentralizado, como o doutor Dimas colocou aqui. Célia Bastos, saneamento, saúde, segurança, educação, prioridade em São Gonçalo. Hoje não sou mais moradora de São Gonçalo, mas sonho com a São Gonçalo melhor. Diego Pereira da Silva, muito boa iniciativa para a educação, parabéns, doutor Dimas. Cláudia Malta diz aqui, muito bom o projeto do passaporte universitário, muito bom mesmo, muito legal, né? Alba Nascimento, gente, são muitos projetos bons, está na hora do município mudar. É isso aí. Célia Bastos, pracinha Colubandê, urgência na melhoria. Eu acho que as pracinhas estão todas, né, com uma necessidade difícil, a gente vê uma praça que esteja tranquila. Gustavo Costa, Dimas, quais os planos para Alcântara? Temos em vista se o maior polo econômico da cidade, que hoje vive um horror, sem nenhuma organização e falta de urbanismo de qualidade. Eu acho que ele falou um pouquinho, mas pode falar um pouquinho mais, se quiser. Essa eleição pode marcar São Gonçalo. A gente espera, né? Cláudia Malta, tem alguma proposta para educação integral, concomitante com profissionalizante? Muito boa, né? Aquilo que a gente está discutindo uma meta nesse sentido, da gente ter a educação integral, né? Onde as crianças possam e os jovens possam ficar aí o tempo todo na escola, um período fazendo as disciplinas básicas, e um outro período a gente ter noção de cidadania, né, introduzindo esporte, cultura, isso aí é um projeto. Agora, para isso acontecer, passa pelo que a Graciane colocou, da gente, eu não sei, Graciane, se você tem esse levantamento de quantos desses colégios estaduais ainda não foram municipalizados ou que não estão sendo utilizados. A gente vê aí, anda pelo município, muitos desses brisolões aí, né, ainda sendo ocioso, né? Se a gente teria capacidade de assumindo a manutenção desses equipamentos, a gente teria capacidade de ampliar o número de vagas aí, de matrículas, e prestar essa educação integral. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, a gente uma questão importante daí. A gente tem o município de São Gonçalo hoje, ele atua com educação infantil e ensino fundamental 1 em todas as escolas dele, né? O Estado não está mais atendendo o ensino fundamental 1. Ensino fundamental 2, o Estado está atendendo. Porém, que é o segundo segmento, né, o 6º ao 9º ano, né, para poder as pessoas entenderem. Esse segmento, as escolas, o Estado vem a todo tempo entregando ou querendo, né, entregar algumas escolas ou passar algumas escolas por um período para o município, para que o município utilize o espaço. Dentre eles tem CIEP também, mas a gente, na maioria das vezes, a gente recebe como oferta do Estado escolas que estão muito ruins, e isso não é bom. Então, assim, existem escolas que, né, que estão largadas, abandonadas, que estão numa comunidade onde o tráfico já assumiu aquele espaço, aquela escola, e aí fica muito complicado de a gente atuar. Então, a gente precisa realmente de uma ação conjunta, de pensar como é que a gente vai fazer isso, conversar com a Secretaria de Estado para ver quais escolas que realmente é viável da gente pegar, né? Porque também não adianta a gente pegar uma escola que não tem demanda de ensino fundamental 1, que não tem a demanda de educação infantil, ou então que não tem espaço adequado para atender a educação infantil, que tem uma deliberação específica de que espaço é esse. Essa questão das creches também é uma outra questão que a gente precisa muito conversar dentro do município. Primeiro, porque é uma demanda forte, a gente precisa muito, as famílias precisam muito de creche para os seus filhos, para poder trabalhar, para poder, né, fazer suas atividades, creche de período integral, principalmente, né, creche mesmo, que a criança possa ficar mais tempo, porque existe a oferta de educação parcial, e a gente precisa de um tempo maior, que a criança um tempo maior, para que a mãe possa trabalhar. Não adianta a creche começar às 9 horas da manhã e terminar às 4 horas da tarde, porque isso não vai ser o tempo que a mãe está no seu trabalho, que o pai está no seu período de trabalho. Então, a gente precisa conversar sobre isso também. E a questão das creches, a gente tem um alargamento das creches conveniadas, que algumas oferecem um bom serviço, mas outras nem tão bons assim, que a gente precisa de uma fiscalização. A gente tem um Conselho Municipal de Educação,
que atua nessa área, que a gente precisa estar sempre nesse diálogo, nessa conversa, para que a gente possa ampliar adequadamente e oferecer um serviço de qualidade para que a gente tenha segurança, principalmente, para essas crianças, e também um atendimento de educação que, de fato, venha contribuir com a cidadania, com a formação dessas crianças, né, e adolescentes. Então, assim, a gente tem, sim, propostas de escolas ofertadas há algum tempo dentro do município, pelo Estado, mas nem sempre as escolas que estão sendo oferecidas pelo Estado interessam, ou o custo é tão grande que a gente não tem como marcar de tanta coisa que a gente tem que consertar, que tem que refazer dentro do prédio. Então, tem que ser prédio também que a gente possa colocar. Tem também verba do Proinfo. Essa questão da transparência com a verba da educação é que precisa muito ser trabalhada. A gente não fazer mais do mesmo, não continuar com a mesma forma de trabalho. A gente precisa pegar com um diagnóstico bom e pensar na educação de São Gonçalo de verdade, com esse diagnóstico, para saber como é que a gente vai fazer uma melhor oferta. Saber qual é o bairro que precisa de mais atendimento em determinado segmento e outros que precisam de outros segmentos, tá bom? Isso é muito bom a gente conversar sobre agora isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, agora sou eu te perguntando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez a gente colocando no nosso orçamento que vai ser prioridade ampliar aí a questão do número das creches, né, nas vagas nas creches. A decisão, onde a gente pudesse obedecer mais a questão da eficácia e da eficiência, seria a gente criar essas vagas nas creches conveniadas ou através de creches próprias do município? O ideal é creche própria, sempre, o ideal é creche própria. Agora, a gente não tem hoje no município, e aí a gente precisa estudar formas de ter futuramente, a gente tem verbas, por exemplo, da Proinfância, tem verbas para criação de creche dentro do território, né, dentro dos espaços, tem inclusive alguns projetos que não foram prestados conta e outras coisas que a gente está em andamento. Porém, a gente precisa pensar na questão das creches conveniadas, porque elas conseguem estar em lugares que a gente não tem um terreno, não tem como construir, não tem verba, então as creches estão lá, já está instalada, já está oferecendo serviço, aqui a gente não pode deixar qualquer serviço de qualquer maneira. Então, se a creche já está lá, já tem uma estrutura, já tem os profissionais ali, eu acho que tem que ser mantido, sim, com o olhar vigilante sobre a nossa responsabilidade também, conjunta, a gente caminhar com essas creches. Existem creches boas no município, comunitárias boas, que tem história, que tem estudo, que tem um alargamento bacana, inclusive no ambiente da universidade, bons trabalhos que realizam. Tem algumas que eu tenho profundo respeito pelos profissionais que ali estão, não que eu não tenha respeito pelos outros, mas assim, que eu vejo que são profissionais que estão há bastante tempo comprometidos com a educação infantil no município, né? E outra coisa, então, existe alguma experiência ou algum município que utilize a possibilidade, por exemplo, de alguma família cadastrada, alguma família que tenha um perfil que foi estudada, de tipo uma mãe acolhedora ali, que naquele período, uma mulher que está sem renda naquele momento, que está sem emprego naquele momento, que ela possa ali, através com transferência de renda da prefeitura, até com a própria moeda social, possa estar recebendo essas crianças, seria bem-vindo, ou isso em função de repente, das exigências que tem hoje também, né? A gente sabe que são muitas exigências aí que garantem a segurança da criança, se isso é meio complicado de fazer, porque isso poderia ser uma outra forma da gente aplicar a moeda social e distribuir renda aí para essas famílias, né? Para que aquela criança fique fora do turno, né? De repente, na casa de uma família acolhedora, é isso que você está falando? Isso aí, família acolhedora. É possível fazer isso? Existem algumas experiências, sim, é possível. Agora, não é com a verba do Fundeb, é verba específica, tem que ser recurso próprio, né? A gente tem que estruturar o orçamento, não é qualquer verba, não. Verba da educação, ela é carimbada, ela tem destino certo, e a gente precisa... A gente tem hoje nossa deficiência em creche, o número? A gente tem a quantidade de alunos que frequentam a creche. Eu não vou saber te dar esse número agora aqui, eu acho que em torno de 3.000, mas eu posso estar errando. Agora, que tem uma demanda maior, tem. Tem ideia de qual é a deficiência nossa, quantas vagas? É o dobro disso? Como é que é? Não vou saber te falar o número, mas é mais, com certeza é mais. Até pelo número de outra coisa que a gente precisa. Foi até muito bom você colocar isso.
a gente precisa pensar na articulação dos dados entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Por quê? Secretaria de Educação tem um dado, Secretaria de Saúde tem outro dado, e a gente não consegue se comunicar. Por exemplo, a gente tem um trabalho de busca ativa que deveria acontecer no município, está dentro das metas do Plano Municipal de Educação, até para a gente poder... A gente tem demanda reprimida, já ouviu falar sobre isso? Demanda reprimida é aquele caderninho que algumas escolas abrem ali para sair listando a quantidade de pessoas que estão procurando vaga para determinada ano de escolaridade. A gente tem essa demanda reprimida dentro da rede municipal, que isso deveria ser trabalhado para poder planejar, inclusive, quais são as escolas que precisam de mais vaga, de mais professores, de mais salas abertas, de mais espaço, ou um outro prédio dentro daquela comunidade. E tem a questão além da demanda reprimida, da busca ativa. O que acontece? Tem o número de nascidos no município, vivos, né? E que a gente tem ali criança, a gente só sabe que se ela nasceu em tal ano, ela tem 2, 3 anos, daqui a pouco 3 anos ela tem que ter a educação infantil. Então, se já passou aqueles 3 anos, a gente já sabe que é uma demanda, a gente já deveria planejar o município para poder atender aquela demanda naquele bairro, porque a gente teve um quantitativo X de crianças nascendo naquele território, então, naquele bairro, naquele distrito. Então, isso é necessário para o planejamento do município, isso não é feito. Então, quando a gente vai buscar, por exemplo, a Secretaria de Saúde para conseguir essa informação, apesar de a gente saber que ela existe, a gente não consegue, a gente tem dificuldade de cruzar esses dados. Então, aquilo que a gente conversou até numa live nossa aqui, da necessidade da gente fazer uma ação articulada, quer dizer, quando o gestor tem uma visão de intersetoriedade, né, de que não dá para planejar a cidade em guetos e fechar o olho para um lado, fechar o olho para o outro. Tem que sentar todo mundo e fazer uma gestão coletiva, né? É necessário isso. Perfeito. Silma Adriana, né? Gostaria de que a subprefeitura que atendesse o bairro do Jardim Catarina, ela já viu a subprefeitura construída, lá com a equipe trabalhando, aí ela já pede assim, que atendesse o bairro do Jardim Catarina, tivesse pessoas comprometidas com planejamento urbano e não houvesse interesses políticos, como ocorre hoje, não houvesse esses interesses. Muito bom, Silma. Fátima Alves, muito obrigada pela resposta, bastante esclarecedora. Sim, uma questão do favorecimento ilícito, que não houvesse, né? Ela complementa. Excelente, doutor Dimas, a professora Nilva destaca aqui a questão da descentralização. A gente já falou, né, da questão de quais são... Alcântara, Gustavo, talvez ele chegou depois e não colocou, mas é o projeto Novo Alcântara, né, da gente... melhorar a mobilidade ali do Alcântara, fazer com que a moeda social circule ali, a gente falou já. Depois a gente vai ter disponível a live, aí você pode assistir, tá? E a gente vai ter também o espaço para que a pessoa colabore com o planejamento do seu governo, não é isso que você... Perfeito. Pensar, né? Eu acho que essa ferramenta vai ficar lá um período, né? Então as pessoas vão entrar ali, vai poder interagir aí e construir o plano de governo conosco, colocando as propostas, aí a gente vai, com certeza, a gente vai aprender muito com isso, né? Vai poder trazer um plano mais voltado para a demanda da população mesmo. Aqui a Célia Bastos, Glória, aquele Alcântara precisa de um novo Alcântara, parabéns, legal, Célia. Muito bem. O impacto da gente transformar o Alcântara ali vai ser uma coisa muito positiva para o município, vai aquecer muito a economia do município, vai ter desdobramentos positivos muito importantes. Gustavo, mexe com a autoestima do gonçalense, né? Que está muito para baixo. Mexe com a autoestima do gonçalense também, que está muito para baixo. Isso, a gente está, né, naquela coisa, todo mundo passando de cabeça baixa quando fala de São Gonçalo, quer esconder que é de São Gonçalo, a gente precisa ter orgulho da nossa cidade. Nasci no Alcântara e estou morando no Alcântara, né? Nasci na clínica do Alcântara e estou morando no Alcântara. Não posso continuar vendo a nossa cidade desse jeito, a gente não pode, a gente precisa realmente acreditar e ter uma autoestima. Gustavo Costa diz aqui, parabéns, Graciane Dimas, pelo alto nível da live. Rosa Cordeiro, boa noite, moro em Alcântara há 36 anos. Célia Basto, gostando da fala sobre cadastramento para os camelô, prioridade para moradores, adorei a ideia. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais algum comentário. Aqui, ó.
Gustavo Costa, para os empresários, nunca está... Ah, isso aqui eu já li. Peraí que eu tô... Porque eu acabei pulando. Professor Rodrigo Farias também, Graciane, parabéns pelas suas iniciativas. Obrigada, professor. Célia Bastos, precisamos de alguém com determinação, compromisso com São Gonçalo, vocês estão de parabéns, beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, meu Deus, deu um pulo aqui, tem hora que esse negócio pula aqui na minha frente, que eu perco um monte de coisa. Ó, se a creche não for própria, ela tem que ter um padrão, a gente tem um padrão, tem um conselho municipal para poder e ficar fiscalizando, acompanhando isso. O problema das creches conveniadas é que não são utilizadas de forma transparente, né? Não tão transparente. Fiscalização, né? Tem que ter fiscalização, tem que ter a questão, uma coisa que vira e mexe acontece, é a questão da verba que é repassada e depois não é acompanhada de como é que está sendo gasto, se realmente está sendo pago para as pessoas, né? Pessoal de trabalho precisa receber, a gente está, inclusive, num momento bem complicado para as creches conveniadas. Cláudia Malta, a acolhedora aconteceu na proposta inicial do CIEP, verdade, bem lembrado, Cláudia, muito bem lembrado. Eu falei desse projeto porque eu acho que é uma forma da gente atingir aí, porque você divide renda, né, com a população, você resolve um problema daquela mulher que está ociosa ali, incentiva a moeda local, e ainda atende uma necessidade e prepara um cidadão para o futuro, né? Porque a criança vai ter ali... O ideal é cadastrar essas pessoas, fazer o processo de seleção dessa mãe, ver qual é a capacidade que essa mãe tem, capacitar ela também, né? Sim. A Fátima Lima coloca aqui informatizar, acho que é informatizar a questão dos dados, né? Para a gente ter clareza. Fátima Alves, isso, Graça, não sabemos quantas crianças de idade escolar estão fora da escola. A questão do busca ativa é urgente, necessária para o nosso município, porque a gente sabe, mas a gente não consegue quantificar isso, a gente não consegue ter esse dado, principalmente por área, né? Eu acho que a subprefeitura ajuda bastante, as escolas ajudam bastante, só que a gente não consegue trazer isso para a gente fazer o diagnóstico correto da rede. Gestão coletiva, Fátima Lima coloca, Alba Nascimento, pelo visto se faz necessário o estudo da demanda para saber a necessidade de creche. Sim, cada comunidade é necessário isso acontecer. E sempre, né? Isso é sempre, porque as crianças vão crescendo, as crianças vão nascendo, né? As crianças vão mudando de etapa, então isso é uma prática que tem que ser contínua. Fátima Alves coloca aqui, em 2018, as creches conveniadas atendiam, quase que eu acerto, 3.044 crianças em horário integral. Eu falei em torno de 3.000 crianças, era o registro que eu tinha em mente de crianças em creches conveniadas, tá vendo que a Fátima traz aqui? Obrigada, Fátima. Marcos Paulo Silveira, boa noite, sou servidor público da área tecnológica. Minha pergunta é, passa governo, entra governo, e São Gonçalo sempre gastando com tecnologia terceirizada. Continua sempre gastando com... Aí ele bota aqui, já não passou da hora de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes ter a sua própria empresa pública de tecnologia? Peraí que ele diz que continua, peraí que eu vou ler aqui que continua aqui. Outra coisa que ele destaca, e ser detentora do próprio sistema de informação semelhante a um Proder, DataPrev, certo? Poxa, muito bom. Está numa das metas lá nossa, né? A gente não falou isso ainda em nenhuma live nossa, nem colocou isso aí, externalizou isso para a população, mas é uma das nossas metas lá, é criar realmente a empresa pública aqui, onde a gente possa desenvolver isso, ter um polo aqui nessa área, porque faz parte do crescimento também, e que a gente possa ofertar possibilidades aqui. A gente estava falando até de um possível primeiro trabalho dessa empresa, ser um aplicativo aí de transporte, onde a gente possa... a gente sabe que o Uber, por exemplo, hoje tem uma quantidade de gonçalense enorme que ganha o dia a dia através do Uber, né? A gente sabe que, do outro lado, a prefeitura não recebe nada, não existe, o Uber não repassa nada para a prefeitura não arrecada nada com esse Uber e parece que cobra quase 15%, 20% desse aplicativo. Então, se a gente desenvolve um aplicativo no município aqui, onde a gente pode cadastrar essa pessoa, né, através dessa empresa, né, cadastra esse motorista, a gente pega os carros da prefeitura, os carros próprios da prefeitura, né, ou alugados, e a gente tem uma política de que a gente não vai comprar mais carro, não vai contratar mais motorista, não vai gastar mais dinheiro com gasolina, a gente vai disponibilizar para cada secretaria, para cada subprefeitura, para cada departamento, de acordo com o acordo,
de acordo com o estudo, né, um valor em moeda social para que essas pessoas possam usar esse aplicativo e chamando esses motoristas, esses empreendedores, digamos assim, né? E aí eles possam fazer, por exemplo, em vez do secretário de educação lá, vai visitar uma escola, em vez de ele pegar uma viatura própria, que a gente sabe aqui, pela realidade do município, a dificuldade que é manter essas viaturas, o custo que isso é altíssimo, se em vez disso ele tivesse um créditozinho e chamasse lá o aplicativo, igual a gente chama o Uber, e fosse visitar isso. E aí o que é que a gente faz? A gente cadastra isso, cobra uma tarifa muito pequena, 4%, 5% só de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que hoje a gente não arrecada, e aí com o tempo a gente pode fazer com que esse aplicativo, eu acredito que essas pessoas vão preferir usar, até a própria população do município vai preferir usar um aplicativo onde tem-se um preço menor, né? Está cadastrado pela prefeitura, está atualizado pela prefeitura, está gerando renda no município, né? E o próprio motorista, a gente sabe que hoje existe 2, 3 aplicativos aí de transporte. O próprio motorista vai escolher aquele onde ele paga menos, né? Onde ele sai de uma alíquota de 15%, né? De 20% para uma de 4%. Então, ele vai preferir rodar no próprio aplicativo. E se isso, ao longo do tempo, né, for de sucesso, a gente baixa uma portaria, um decreto, uma lei municipal proibindo o Uber. E aí fica circulando só, dentro do município, fica circulando só o aplicativo do município, gerando renda e oportunidade para o município. Além disso, a gente... Dá para a prefeitura, para... Essa empresa que ele colocou potencializa várias outras coisas no município, né? Como, por exemplo, a própria informatização. O próprio Wi-Fi 100% no município, uma cidade digital. Você imagina que São Gonçalo consegue investir numa empresa dessa e a gente consegue, por exemplo, aí colocar 100% da população inserida aí num sistema municipal onde a gente não cobra tarifa, e sim cobra o IPTU está em dia. Sim. Ou seja, se o IPTU está em dia, você ganha acesso a 4, 5, 6 equipamentos aí, seu celular, o seu computador de casa. Então, isso incentiva o município a arrecadar no IPTU. Então, são esses investimentos que a gente tem que linkar para que o município coloque. Ele colocou uma situação, para que o município cresça, ele colocou uma situação muito importante aí, e com certeza, a gente não falou lá quando falou da cultura, do comércio local, né, do esporte, mas aí também esse polo tecnológico, a cidade pode e deve se transformar, tem faculdade aqui para isso, a gente pode estabelecer essas parcerias e criar essa empresa pública aí, é importantíssimo, e já é uma das metas das nossas 13 metas aí no plano de governo. A UERJ, inclusive, tem algumas iniciativas de aplicativos bem interessantes, que eu já vi algumas reportagens bem legais acontecendo já no município. Uma outra coisa que eu queria aproveitar aí da sua fala é sobre essa questão de ter essa empresa. Hoje, o que vem me incomodando demais em relação a esse período de pandemia, em relação a essas aulas online. Cada escola está tendo que fazer as suas atividades por aplicativos de Facebook, WhatsApp, porque nós não temos uma plataforma dentro do município para cuidar disso, o que está me deixando muito chateada, muito revoltada. Hoje eu participei de uma reunião, minha vontade foi de esganar essa situação de como é que está sendo para a gente. Por quê? Está por conta da escola. A escola está usando os próprios recursos dos professores. Os professores estão tendo que utilizar seus próprios recursos, então a gente não tem internet disponível, né? A gente tem essa dificuldade com a questão da internet disponível para os alunos e para os professores. Além disso, nós não temos uma plataforma, o que deixa todo mundo muito vulnerável em relação à privacidade, em relação a dados, em relação às questões que estão, por exemplo, a gente teve recentemente uma invasão de pessoas, não aconteceu só em reuniões da escola, mas aconteceu também em reuniões da universidade, pelo que eu soube, porque quando você distribui, né, você diz assim, a nossa reunião hoje vai ser pelo aplicativo tal, aí você coloca o aplicativo tal e coloca a sala que vai entrar. Algumas pessoas utilizam isso para entrar, para perturbar, para colocar pornografia, para afetar, para insultar as pessoas. Então, fica todo mundo totalmente vulnerável. Nós não temos uma plataforma de educação
online, que seria urgente para esse momento que a gente está vivendo agora, para que a gente tivesse um pouco mais de privacidade, de cautela, para que os nossos dados não ficassem vazando por todos os recursos. Além de mais, a gente coloca uma criança que é menor de idade para acessar Facebook, coloca o pai para poder se envolver com o WhatsApp, para poder... Então, assim, é totalmente pais entrando em WhatsApp fora do horário para poder falar com o professor, porque é o horário que ele pode, mas o professor está trabalhando. Então, assim, a gente não tem uma estrutura tecnológica dentro do município que nos forneça condições de estar fazendo, por exemplo, nesse momento, o ensino online. E aí, recentemente, saiu a portaria 87 dizendo assim, olha, as escolas vão ter que fazer de acordo com o que tem de disponível gratuito. Poxa, olha que situação que a gente fica, né? Essa fala do Marcos, aí, essa questão que ele levantou, né, é muito importante, porque o município é um grande consumidor dessas ferramentas e a gente precisa avançar nisso, né? Ele colocou aí, é verdade, eu já vi várias licitações, editais de licitações aí, o município comprando sempre tecnologia de fora, onde a gente pode, através dessa empresa, impulsionar isso dentro do município, incentivando até a própria economia local do município, e depois até, quem sabe, essa empresa pode ser até... vender algumas tecnologias para fora, para o próprio comércio local aqui, né? Essas ferramentas, esse aplicativo, porque é o futuro, né? Então, muito bem colocado ele, e com certeza a gente vai abordar mais esses temas aí. Gostando muito, parabéns, adorando, Célia coloca. A Fátima Alves contribui aqui dizendo que em 2018 a rede pública municipal atendia 5.894 crianças de 0 a 5 anos, incluindo o horário parcial e integral. Alba Nascimento coloca aqui que a autoestima, esse é um ponto muito importante, isso faz com que os moçanenses tenham mais apreço pelo seu município. Randall Fará destaca grande debate, respeito, um abraço, excelente debate, Alba Nascimento. Fátima Alves ajudaria muito as nossas crianças da plataforma online, sem dúvida, e nos colocaria em menos vulneráveis a essas questões, né? Sueden Silva, faço minhas suas palavras, parabéns, Grace. Fátima Alves diz que temos excelentes profissionais de tecnologia aí em São Gonçalo, verdade, Marcos é um deles. E aí eu destaco também, tá bom. E aí, então, agora a gente vai terminando essa live, eu quero que você cante, obviamente, porque é a nossa terceira live, e eu quero só dar um destaque em relação ao nosso hino, né? Nosso hino de São Gonçalo fala assim, o futuro será maravilhoso. E é isso que eu espero, esse futuro chegar em São Gonçalo, para ser maravilhoso. Agora é com você, tem que cantar. Eu não sou muito bom de cantar. Eu não sou muito bom de cantar, não, né? Mas como a gente tem que passar por isso, né? Porque é uma regra, né? Quem faz 3 lives... Criou essa tradição, né? No Conversa com ela. Eu fiquei em dúvida hoje entre 2 músicas, né? Mas eu acabei escolhendo essa porque a simpatia, a empatia que eu tenho pelo Gonzaguinha, né? Eu acho que o Gonzaguinha consegue colocar sentimento nas letras dele, né? Então eu vou cantar hoje uma música do Gonzaguinha aqui. Talvez quando eu completar 6 lives com você e tiver direito de cantar uma outra música, eu canto a outra. Tá? Hoje eu vou cantar Gonzaguinha, que é alguém que eu curto muito, né? A música dele diz o seguinte: ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu de seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. É isso aí! Espetáculo! Obrigada mais uma vez, muito bom, um abraço bem grande, um abraço. Obrigado, um abraço aí a todos, foi muito bom falar com vocês. Realmente, viu? Um abraço, tudo de bom, gente. Aí, ó, Dimas é cantor, que legal! Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã tem live, hein? Te espero aqui. Tchau.